Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conta Certa, seu podcast sobre empresa, gestão, crescimento. Hoje estamos aqui para falar sobre finanças pessoais versus finanças empresariais, um tema básico, mas de extrema relevância que se torna cada dia mais importante na gestão empresarial. E para isso, nós recebemos Carlos Araújo. Carlos, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Conta Certa. Muito obrigado, Felipe, pelo seu convite. É com muita satisfação que a gente está hoje aqui na MPK e vamos conversar, sobre finanças empresariais e finanças pessoais. Carlos, antes da gente entrar nesse tema, gostaria só de ressaltar aqui alguns pontos extremamente positivos da sua pessoa, né? Estamos falando aqui de um profissional, de um contador, né? Conselheiro certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, há mais de 30 anos de experiência nas áreas de controladoria, finanças, administrativa em empresas nacionais e multinacionais, além de uma série de outros títulos aqui. Então a gente está falando com quem entende. Conte um pouquinho da sua história, amigo. O que foi que levou você a esse caminho das finanças? Obrigado. Eu vou pedir desculpa a quem estiver nos ouvindo, porque a fala vem de um amigo, né? Aí o amigo, às vezes, exagera na empolgação. Mas obrigado, Não, Felipe. mas é verdade, é só reconhecimento. Obrigado. A gente tem realmente essa experiência nessa área, né? São um pouco mais de 30 anos mesmo. E vamos tentar conversar e trazer um pouco dessa experiência nessa conversa, né? Quando a gente fala de finanças pessoais, finanças empresariais, o nome já está dizendo o que é que a gente está querendo dizer com isso, né? Um versus o outro é a separação disso aí. Então, o que a gente quer deixar claro o que são as finanças da empresa, o que são as finanças da pessoa ou da família. Né? Perfeito. Aí, por que isso? Por que é tão importante? É muito comum quando a gente chega numa empresa, a gente percebe que o sócio ele está confundindo a empresa dele com contas de natureza pessoal. Exemplo, a conta do celular é paga através da empresa, a conta do restaurante que foi com a família no final de semana é paga com recursos da empresa, e isso gera uma consequência natural, Exatamente. que é a consequência de você não conseguir saber, de fato, o resultado da empresa. Exato. Então, essa perspectiva de você apurar o resultado da empresa pressupõe que nos gastos da empresa e nas receitas da empresa sejam exclusivas daquela entidade, daquele CNPJ. Por falar em entidade, Carlos, isso é uma das, assim, pelo que eu me lembre, né, no curso de contabilidade, eu acho que é a primeira coisa que a gente aprende, chama princípio da entidade, né? É o básico do básico, mas que a gente ainda vê na prática muita gente pecando em fazer o básico. E aí não tem como a gente fazer o grande sem fazer primeiro o pequeno, né? Esse princípio da entidade, para quem não conhece, é justamente o que Carlos acabou de falar. É a diferenciação na contabilidade. A gente vê isso como patrimônio, né? Mas é a diferenciação entre o patrimônio da pessoa física e o patrimônio da pessoa jurídica, até porque são pessoas diferentes, né? Ambas têm a capacidade de contrair obrigações e ter direitos. Então, precisa isso estar de maneira muito clara, né? E aí, Carlos, eu queria saber quais são os principais, assim, erros que você vê aí na sua trajetória e por que as pessoas levam as pessoas a cometer esse tipo de erro, né? O que é que leva a pessoa a praticar isso? Perfeito, Felipe. Quando você falava, eu vinha na minha cabeça o tempo de faculdade, né? Passava os princípios geralmente aceitos, tá? Isso. Então, sem dúvida, eu concordo que esses princípios, para mim faz muito sentido de pensar que trata-se de bom senso. Então, é de bom senso, faz sentido, se a gente for analisar, essa separação, né? Do que é empresarial, do que é pessoal. Então, o que é que a gente vê? A gente vê o sócio da empresa utilizando a conta pessoa jurídica como se fosse pessoa física. Né? A gente vê os recursos da empresa sendo movimentados como se fosse... Como é que eu vou... como se não se... Desculpe. Como não fosse uma iniciativa empresarial. Perfeito. O que quer dizer isso?
Então, qual o objetivo daquele negócio? Qual a finalidade daquele negócio? Vamos dar um exemplo prático. Então, eu tenho um comércio varejista. Perfeito. Então, eu tenho um mini mercado. Então, o meu objetivo ali é fazer venda daquelas mercadorias, né? Tem um estoque adequado para aquele negócio, buscar ter uma boa rotatividade, né? Fazer esse negócio girar e daqui a pouco entra um recurso na venda de um carro pessoal. Naquele momento pode parecer que a empresa ficou muito bem, porém foi um recurso que não era oriundo das atividades, né, empresariais. Perfeito. E a gente vai para outra perspectiva também. Isso pelo lado positivo. Pelo lado positivo. Mas o mais comum é, a família precisou viajar e utilizou o recurso da empresa naquele mês para fazer uma viagem um pouco mais dispendiosa e compromete a análise do resultado daquele mês. Quando a gente olha o fluxo de caixa, apareceu negativo, mas foi um negativo por conta de uma distribuição de lucro informal, vamos dizer assim. Perfeito. E muitas das vezes, né, Carlos, compromete até a própria saúde da empresa. Quantos exemplos a gente tem de empresas que quebraram, né, por justamente não se atentarem a essa diferenciação, né? Perfeito, Felipe. E agora vamos pensar juntos. Eu falei de distribuição de lucro antecipada, informal. A pergunta é, a empresa tem lucro para distribuir? É a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta. Então, o principal erro, respondendo sua pergunta, é haver essa distribuição informal sem verificar se a empresa teve lucro ou não. Perfeito. E na maior parte das vezes a empresa não tem. Ela está precisando se organizar para entender a lucratividade, as margens, ter ações efetivas para poder melhorar a sua performance, para depois dizer, o que é que eu faço com esse lucro? Porque na prática é assim que funciona. Eu primeiro apuro o lucro e depois destino ele. Perfeito. Seja para formar reservas, seja para reinvestimento, perfeito, ou seja para distribuir para os sócios. Perfeito. Alguns exemplos de distribuição desse lucro. Excelente. Sem esquecer do sócio governo. Porque uma das destinações do lucro é o imposto de renda e a contribuição social, que vocês conhecem bem isso aí, que estamos numa fase aí de declaração de imposto de renda, né? Exatamente. Perfeito. Ô Carlos, sendo feito essa diferenciação, o que é que você poderia passar, assim, tem algumas dicas práticas, né? Hoje, para quem está assistindo a gente aqui e se encontra nessa bagunça, né? A pessoa faz, eu tô exatamente nesse cenário, como é que eu faço para começar a me organizar? Por onde é que eu preciso começar? Primeiro você tem que se decidir por isso. Tem que ter uma decisão. Eu quero me organizar. Quando a gente está em nossa casa, vamos dizer que a gente deixou o quarto bagunçado, qual a consequência de deixar um quarto bagunçado? Dá uma estética ruim, você olha para o quarto. Não achar alguma coisa. Não achar alguma coisa. Pode ter problema para os casais, pode ter problema a esposa com o marido com a esposa, exato, né? Você não contribui para a formação dos filhos, né? Ele vai... Falta exemplo. Falta o exemplo. Isso. O próprio filho não se organiza mais para frente, vai ter dificuldade em fazer isso. Ou seja, você está trazendo não só as consequências para a própria pessoa, mas para todo o entorno dela, né? Excelente. Aí eu faço o paralelo com a gente excelente não se organizar no ambiente empresarial. É isso que vai acontecer. Você não vai conseguir dormir bem, porque você não conhece o seu fluxo de caixa, você vai ficar sempre preocupado. É algo que desorganização tira o sono. É verdade. Então você tem que, em primeiro lugar, se decidir por isso. Perfeito. Então me decidir que eu preciso me organizar. Então dizer, eu não consigo, eu não quero, eu não gosto, aí, isso agora é a mesma consequência, né? É melhor a gente ser honesto e sincero. Ao invés de dizer, eu não consigo, eu não quero, é melhor dizer assim, eu não gosto, ou melhor, ao invés de decidir eu não consigo, ou eu não gosto, é melhor dizer eu não quero. Eu não quero. Vamos dizer assim, eu não quero me organizar. Né? É mais sincero. É mais sincero. E aí, quando a gente não quer se organizar, tem que arcar com as consequências disso. Um erro, isso que você falou, Carlos, foi sensacional, porque um erro que a gente vê muito acontecendo, e você sabe disso melhor do que eu, é que as pessoas terceirizam essa organização sem querer. Então, ela mesma não contribui para o que ela, muitas das vezes, está pagando para organizar. Né? Porque, assim, muita gente também pensa, não, eu só posso me organizar com um consultor. Eu só consigo me organizar com alguém de fora. E não é verdade. Né? Agora, primeiro ela tem que querer. Perfeito, né? Perfeito. Não adianta também terceirizar se você não quer. Isso. Porque quem vai dar continuidade é você. Né? Então, a primeira sugestão que a gente dá é se decidir, eu quero me organizar.
E antes de procurar ajuda, como você bem falou, Felipe, é tentar sozinho. Deixa eu tentar aqui ver como é que eu me organizo. Eu não conseguiria arrumar meu quarto se eu quisesse, então deixa eu tentar organizar minhas finanças. Então, em primeiro lugar, eu tenho uma conta pessoa jurídica, conta corrente pessoa jurídica, eu preciso ter uma conta corrente pessoa jurídica para ali ter exclusivamente os lançamentos da empresa. Então, porque às vezes a gente encontra uma situação que já tem uma conta pessoa física, uma conta pessoa jurídica, movimentando tudo da empresa. Entendi. Então já começa a confusão de você usar contas que não têm a finalidade correspondente. Perfeito. Então, isso aí a gente encontra. Uma outra situação, pensando em sugestões práticas, né? Cartão de crédito. Então, como eu tenho um cartão de crédito pessoa física com limite, vou dar um exemplo. Aí eu tenho um cartão de crédito aqui com limite de 10 mil reais. E minha empresa, voltando, por exemplo, do comércio, ele não tem crédito ainda, esse comércio. Aí eu utilizo o crédito da pessoa física. Entendi. E aí já começo também agora a desrespeitar o princípio da entidade ou, como você falou bem, embananar tudo. Exato. Então aí o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um cartão de crédito pessoa jurídica também. Então, os mesmos instrumentos que a gente tem na pessoa física, a gente tentar adquirir na pessoa jurídica para ajudar nessa separação. Acho que esse também seria um outro caminho. Excelente. Você falou o terceiro também que é importante. Eu mesmo com esse movimento eu quero, mas realmente eu não consigo. Perfeito. Pedir ajuda. Exatamente. Aí é um segundo passo. É um segundo passo. Mas antes a gente tem que tentar. Antes a gente tem que tentar bastante, tentar de verdade. Aí sim pedir ajuda. Existe no mercado uma solução, eu sei que vocês oferecem essa solução para a pessoa jurídica, já que é o BPO financeiro. Exato. Então é uma solução excelente para a organização financeira. Perfeito. O BPO, pessoal, para quem não sabe o que significa, é a terceirização. Né? A terceirização de algum serviço, só que é uma sigla em inglês, como a gente tá infestado hoje aí dessas siglas em outra língua. Então, BPO, na verdade, é uma terceirização. Quando a gente fala de BPO financeiro, a contabilidade é um BPO, só que é um BPO contábil. Né? E o BPO financeiro é justamente a terceirização do seu financeiro. Né? A gente oferece, de fato, esse serviço, mas para a pessoa jurídica. Perfeito, perfeito. Vem do inglês o O é outsourcing, né? Que Exatamente. é a terceirização. Então, assim, deixar por último, concordo com essa linha de deixar por último esse pedido de ajuda, até porque tem um custo. Perfeito. Né? Você vai precisar, às vezes você consegue, dentro da sua própria estrutura, um funcionário que está um pouco mais ocioso, e aí você consegue distribuir essa atividade de uma forma que não exista tanto essa ociosidade e você organiza de uma forma rápida e eficiente a sua empresa e, por consequência, se você organiza a empresa, isso vai ter um reflexo nas finanças pessoais. É interessante, Carlos, isso que você falou, de ter o custo, porque de fato isso existe, né? Que geralmente as pessoas só procuram ajuda quando estão ruim das pernas, né? Quando estão com a conta no negativo, né? E não no positivo. Porque enquanto está positivo, está rodando. Por mais que ela não tenha clareza, quando sobra dinheiro, lhe deixa confortável. Né? Então, são pouquíssimas pessoas e a gente ressalta isso. Eu acho que todo podcast, quando a gente vem tratando sobre diversos assuntos, seja na parte pessoal, empresarial, né, na parte mental, a gente sempre fala de 2 pontos que eu vejo se repetindo e são assim quase que um mantra, né, para as coisas darem certo, que é educação, é você buscar conhecimento e planejamento. Né? Ou seja, quando você já vai buscar, quando o problema já aconteceu, quando você está no negativo, como é que você vai tirar um custo para, né, conseguir um profissional? E hoje, independentemente da gente estar no negativo ou no positivo, buscar um profissional é importantíssimo, né? Até porque ele vai saber dar um direcionamento muito técnico, mas é importante a gente conhecer pelo menos o básico, o mínimo ali, até porque a gente não vai estar com aquele profissional, muito provavelmente, a vida toda. Né? A gente vai ter que ter conhecimento até para poder ter um pequeno domínio ali das ações que envolvem, principalmente, dinheiro. Né? Perfeito. Na CSA Inteligência Financeira, a gente tem visto muito o que, Felipe? Objetivamente sobre a maior queixa que a gente tem dos clientes que estão com situação financeira ruim.
eles falam, Carlos, eu não investi no planejamento na fase inicial. Então, o que é que a gente tenta explicar? Olha, o que você não investiu no início, você vai precisar investir uma parte agora. Por mais difícil que seja, mas é agora. Ah, mas eu estou sem caixa, como é que eu vou fazer esse investimento? Então, aí vem a questão de uma decisão sua. Prioridades, né? São suas prioridades. Agora é a hora do sócio pensar em, se foi feito, vamos pensar na desorganização, muito movimento de recurso da pessoa jurídica para a física, às vezes indevidamente, que não poderia ter sido feito, agora é a hora de voltar esse recurso. É hora do sócio fazer um esforço, fazer um aporte na empresa, disponibilizar recursos para a empresa. É como se fosse assim, agora eu vou pegar recurso da pessoa física e transferir para a jurídica. Puxar de volta, Puxar né? de volta, né? Em resumo, né? Então, o puxar de volta acontece dessa forma. Agora, veja como é a nossa cabeça, né? Seres humanos, né? Queria compartilhar uma situação que eu vivi. Eu estava numa instituição financeira conversando com o diretor dessa instituição e numa conversa com ele passou um empresário que era dono de um serviço de saúde, proprietário de um serviço de saúde, né? E esse proprietário é da área médica também e é cirurgião. Perfeito. Né? E aí, esse diretor da instituição financeira falou para ele, olha, temos aqui... desculpe, eu acho que disparou alguma coisa aqui da inteligência aqui. Esse diretor falou para o cirurgião, falou, olha, Carlos aqui da CSA, ele tem uma solução muito interessante para sua empresa, para poder fazer gestão por indicadores, gestão por orçamento. E eu falei, pronto, agora provavelmente o empresário vai se interessar, né? Sim. E aí ele falou, bem rapidamente na hora, falou, olha, eu tenho até uma pessoa lá na empresa que faz isso. Falou, que bom, parabéns. Excelente que você já tem isso. Eu tenho um estagiário que cuida de todos esses assuntos para mim e que já está lá um tempo comigo, eu estou muito satisfeito. Aí eu pensei, né, do que ele me falou, eu falei, pronto, já entendi a mentalidade dele, eu vou tentar ajudá-lo, né? Eu falei, ó, doutor, o senhor é cirurgião, né? Sim, sou. Assim, veja, se eu tiver um problema que vou precisar fazer uma cirurgia, eu vou preferir fazer essa cirurgia com o senhor, não com o estagiário. Isso. Porque, assim, é algo muito importante e que pode representar um risco muito grande. Então, assim funcionam as finanças. Eu falei assim, de um jeito com ele saiu pensativo, mas é isso, às vezes a gente não cuida desse assunto como deveria. Verdade. Então, finanças é consequência. Perfeito. Não é causa. Perfeito. Então, por isso que eu falo sempre de organização. Não é algo muito difícil. A gente pode não conhecer tecnicamente termos, né? Perfeito. Porque um dos motivos da gente querer separar isso e organizar é, por exemplo, participar de um processo de M&A, que a gente já começa a falar de termos, continuando em inglês, né? Isso. Mas é relacionado a fusões e aquisições de empresa. Então, para que sua empresa seja valorizada, ela precisa ser formal e organizada. Verdade. Porque se não tiver essa organização, ela tem menos valor no mercado. Então, já falando um pouco da consequência externa disso, Perfeito. Né? Ô, Carlos, você falou num ponto muito interessante, porque muitas das vezes o empresário, ele menospreza mesmo atividades acessórias da empresa dele. Finanças é uma delas, né? Quando, como é seu caso, que é o produto final, né, são finanças, a maioria das empresas, finanças é um braço ali, né? Assim como marketing, assim como vendas, né? É uma atividade ali acessória, mas que tem uma relevância tão qual a atividade fim dele, né? E isso não pode ser levado dessa maneira, né? Nada contra a presença dos estagiários, mas você deixar uma atividade dessa a cargo de um estagiário, ou seja, de um estudante, você não está deixando na mão da pessoa mais qualificada que existe, né? Então, é importante ter essa consciência, né? E buscar profissionais realmente que consigam atender de maneira técnica e de maneira sustentável todas essas áreas. Finanças, então, né? É o coração ali. Se não bombear dinheiro para o resto do corpo, vai falhar alguma coisa. Perfeito. Né? E quando a gente fala em finanças, há uma confusão natural em pensar só na pagadoria. Ou seja, a gente está pensando finanças só na tesouraria. Sim. Contas a pagar, contas a receber, caixa e bancos. Perfeito. Então a gente está entendendo que finanças é ali.
Aqui o objetivo da nossa conversa é falar do básico, mas finanças, é claro, que tem a segunda e a terceira e a quarta camada, fase de finanças, que é muito mais sofisticada. Então eu acabei falando de uma que é a mais sofisticada, que é o valuation, né? Perfeito. Que tem a ver com M&A. Vamos chegar nele. Né? Então, eu vou voltar um pouco. Eu não consigo ter um fluxo de caixa projetado, saber o que vai acontecer no meu mês, entradas e saídas, se eu não tenho minhas contas organizadas. Perfeito. Então, essa é uma consequência muito perigosa de não separar a pessoa física da pessoa jurídica. Perfeito. Vamos falar sobre isso, então, Carlos. Vamos falar sobre os impactos, né, dessa desorganização e, por consequência, dos benefícios dessa organização. E aí eu queria subdividir, né, esses impactos na pessoa física, já que a gente está falando de finanças pessoais e empresariais, e o impacto também na pessoa jurídica, né? Começando pela pessoa física, né? Qual é o impacto dessa desorganização, dessa mistura aí na pessoa jurídica, ou na pessoa física especificamente? Eu vou começar falando um pouco, mas eu sei que você vai me ajudar muito, porque vocês fazem aqui milhares de declarações de imposto de renda, a gente está num período bem aquecido desse tema, né? Mas veja, como é que eu vou conseguir justificar ou representar a minha evolução patrimonial se eu tenho essa mistura da pessoa física com a pessoa jurídica? É impossível. Perfeito. E o grande risco disso é cair na malha fina, você ter consequências, problemas graves com a Receita Federal. E não necessariamente você vai estar fazendo alguma coisa que está lesando o fisco, mas o fisco não vai entender a sua evolução patrimonial. Como é que essa pessoa adquiriu esse imóvel se não existiu a renda, por exemplo? Perfeito. Então, dando um exemplo, ou um veículo. Então, cada vez mais os sistemas tecnológicos da Receita, capacidade de processamento aumenta, e com esses cruzamentos de dados, você vai ser convidado a explicar o que é que está acontecendo ali, né? Isso tudo de uma forma muito automática, né? Com a inteligência artificial, então, nós temos uma notícia de como teremos agilidade e, vamos dizer assim... automação, uma né? automação desse processo. Exato. Perfeito. Mas assim, me ajude aí com esse... Aí eu vou devolver um pouco e lhe perguntar, o que é que você vê mais de dificuldade na hora de declarar o imposto de renda da pessoa física por conta disso, né? A consequência é justamente essa, é a falta de formalização, né? O contribuinte, né, como a gente está falando da pessoa física, o contribuinte empresário, ele tem a formalização, né, ele retira dinheiro da sociedade através de dois formatos, ou do prolabore ou da distribuição de lucro, né? Aí, para quem não sabe também essa diferença, o prolabore é como se fosse o salário do sócio, né, e por consequência ele tem ali a incidência das verbas previdenciárias. Já a distribuição de lucro, ela é uma verba isenta e não tributada, porque ela já foi tributada na fonte, né, na entrada, ou seja, quando a empresa recebeu esse dinheiro, ela já pagou, já teve a incidência da tributação, então isso é repassado para o sócio de maneira isenta e não tributada. É assim que é lançado na declaração de imposto de renda. Então, é feito recebimento através desses dois formatos. Qual é o melhor, Felipe? Isso vai do planejamento de cada pessoa, né? Da perspectiva que a pessoa tem de futuro, enfim, do planejamento. Então, isso precisa do auxílio de um profissional para que isso seja feito de maneira, né, que adeque à realidade e à expectativa daquela pessoa. Quando a gente tem a ausência dessas formalidades, a gente tem, por consequência, a ausência da justificação de receita, né? E aí acontece exatamente isso que você fala, que é o impedimento da evolução patrimonial daquele contribuinte, né? Porque ele não vai ter receita declarada na pessoa física, justamente por essa confusão aí empresarial. A gente sempre fala, né, que a pessoa física ela é consequência de uma organização da pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa física, muitas das vezes, ela precisa ser enxergada como um funcionário daquela empresa, né? Por mais que você seja o sócio, o dono, mas você tem que ser enxergado ali como um agente externo daquela empresa. Você, pessoa física, é um agente externo daquela empresa, então tem que ser tratado como tal, né? Daí a importância de estar bem claro e definida o valor do prolabore. Perfeito. E o valor dessa distribuição de lucros. Não Perfeito. Pode ser, tem saldo em caixa, eu retiro. Tira.
Não funciona assim. Exatamente. Não é uma extensão da sua conta pessoa física. Então, isso daí cria disciplina para essa pessoa física e, por consequência, também vai manter a empresa também organizada. Então, eu vejo, esse é um ponto importante, né, de uma sugestão. Defina claramente o Prolabore e distribuição de lucros. Com qual critério? Critério de mercado. Eu falo isso com todo empresário. Quanto é que você pagaria para a pessoa que estaria fazendo o que você faz aqui? Perfeito. Então, no mercado, o salário para uma pessoa dessa seria R$5.000. É isso que você vai receber, R$5.000. Perfeito. Você não pode chegar, eu sou o dono da empresa, para eu fazer isso aqui, eu vou receber R$7.000, R$10.000, se o mercado paga 5. Perfeito. Né? Essa é uma forma de você não onerar. Exatamente. E, Carlos, um ponto muito importante que você falou aí, não oneração, essa organização na pessoa física é extremamente necessária. Por quê? Principalmente quando a empresa está crescendo. Né? Porque quando você tem essa organização na pessoa física, você consegue ter um fator determinante, que é previsibilidade. Né? Então, eu sei que meu gasto mensal ali é os 5.000, porque eu já me planejei para isso. Quando a empresa começa a melhorar, eu não necessariamente aumento o meu gasto pessoal. Obviamente que eu me permito algumas coisas, porque também você tem que usufruir dos benefícios, né, das vitórias, mas o meu custo de vida eu consigo manter ali devido à organização que eu tenho. Então isso é importantíssimo. Dinheiro bom é dinheiro na pessoa jurídica, é onde rende dinheiro. Né? E aí, dentro dessa linha, como captar, como começar a ter resultado na pessoa física à medida que a empresa vai crescendo. O instrumento, a ferramenta é a distribuição de lucro. Perfeito. Então, o Prolabore é o salário. Perfeito. E a distribuição de lucro é o seu bônus por você estar empreendendo e crescendo, né? Gerando empregos, contribuindo para a sociedade local ou até ampliando aí, saindo do território sergipano, perfeito, pelo Nordeste, pelo Brasil, enfim, toda a sua função dentro da sociedade como empresário sendo feita com excelência, perfeito, ela vai ter esse retorno e volta para o seu bolso. Então, finanças, consequência. Né? Finanças é consequência. Então, você faz um trabalho bem feito, ela vai ter a consequência bem feita, né? Excelente, Carlos. E agora, falando um pouquinho, Carlos, sobre a consequência, né, e os impactos dessa desorganização na pessoa jurídica. E aí eu queria trazer duas provocações, né? A pessoa jurídica, ela é um pouquinho mais complexa do que a pessoa física, né? Então, eu queria trazer essa análise, né, tanto na visão dessa bagunça da pessoa jurídica com o viés interno, primeiramente, né? Ou seja, da pessoa jurídica olhando para dentro, e a pessoa jurídica olhando para fora, né? Então, esses dois aspectos, começando aí com a pessoa jurídica internamente, quais são os impactos, né, dessa desorganização? Vamos imaginar aqui que um empresário responsável, ele vai ter uma preocupação grande, natural, com folha de pagamento. Perfeito. Isso aí, o dia do pagamento da folha de pagamento é sagrado, né? Então, imagine se você não tem previsibilidade. Por quê? Eu, como sócio, a pessoa física, eu tiro o recurso a hora que eu quero. Então, volto a falar do quesito. Vai tirar o sono. Vai gerar uma preocupação. Veja, preocupação. A gente, às vezes, está antecipando uma situação que nem vai ocorrer. Então, foco na ação. Foco na ação quer dizer o quê? O que é que eu posso fazer para me organizar, melhorando o meu planejamento? Então, a consequência principal, até onde alcança a maior dor, é a perda da previsibilidade de caixa. Então, essa daí é gravíssima, essa aí. Perfeito. E uma outra consequência, ainda pensando no aspecto interno, é o seguinte: como eu vou apurar se eu tive lucro ou não? A minha lucratividade. Como é que eu vou saber comparar se empreender naquele... Vamos imaginar que eu tenho 2 empresas. Como é que eu vou comparar a lucratividade entre as empresas se eu tenho essa misturada toda aí de dinheiro, né? Da pessoa física à pessoa jurídica? Como eu vou comparar se, ao invés de eu empreender aqui, eu poderia aplicar esse recurso no mercado financeiro? Eu não tenho base de comparação. Perfeito. Às vezes, eu encontro essa situação de fazer uma análise de lucratividade e quando a gente coloca
Eu falei, mas e o aluguel? Eu falei, não, mas não tem aluguel porque o imóvel é próprio. Eu falei, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não haverá o registro contábil de aluguel porque o imóvel é próprio. Eu compreendo, mas só que gerencialmente nós precisamos atribuir um valor de aluguel para apurar a lucratividade. Aí quando a gente coloca esse valor de aluguel, um valor de mercado, a empresa está ali ou no ponto do equilíbrio, no ponto de equilíbrio, que é aquele ponto onde as receitas e as despesas se equivalem, ou seja, o resultado é zero. Perfeito. Ou seja, nem tive lucro, nem teve lucro, nem teve prejuízo. Nem prejuízo, perfeito. E aí o que é que a gente vê? Quer dizer que eu não estou ganhando nada? Falei, olha, o que eu estou dizendo é que se você estivesse só alugando o imóvel, você estaria ganhando mais do que você está empreendendo. Então, assim, é uma conclusão. Carlos... Ou seja, você tá tendo o trabalho, o estresse, a preocupação para não ter retorno. Para não ter retorno. Então, era melhor parar a atividade e alugar o prédio e viver disso. Financeiramente, era sim. Melhor. Financeiramente, sim. Interessante, né? Então, essa perspectiva, uma vez eu ouvi assim, poxa, mas agora você me arrasou. Aí eu falei, peraí, a questão não é arrasar. A questão é que a gente precisa enxergar para tomar decisões. Quem não quer ver as coisas, aí eu volto àquela perspectiva, a gente tem que querer mesmo. Então, você quer ver a realidade, porque não querer ver, a gente pode estar infantilizado. Às vezes a gente, né, condição de criança é assim, eu não quero ver. Tem até um fenômeno que eu não sei tecnicamente como é que chama, de psicologia, mas é um momento que a criança ali vive um período pré-mágico, que é o quê? Não sei se você já ouviu falar nisso, mas é bem interessante, que é assim, se vier um carro na direção da criança, a criança, no pânico, ela fecha os olhos. Perfeito. Ela não sai correndo, porque ela entende que se ela fechar os olhos, ela não vai, o carro some. Afasta o perigo. Afasta o perigo, mas o perigo está ali. Sim. É a mesma coisa que a gente traz para o empresário. Perfeito. Eu não quero ver, mas o perigo vai estar ali, o risco vai estar ali. Então a gente precisa enxergar esse risco e tratar esse risco, né? De forma madura, de forma adulta, né? Eu acho que é por aí. Interessante colocação, Carlos. Isso realmente acontece, né? As pessoas gostam de fazer de conta. Né, de fazer de conta. E o problema precisa ser encarado e a gente vê muita diferença, até de perspectiva, quando a gente bota as coisas, hoje não é, a gente dizia antigamente, né, tem que botar no papel, hoje é botar na tela, né? Perfeito. É botar no número, né? Enxergar realmente aquilo ali de maneira clara, de maneira transparente, e o número não mente, né? O número ele traz uma clareza. Um fato. É um fato, né? Você goste, você não goste, mas é um fato. Até na pessoa física, né? Já voltando um pouquinho à importância disso, eu já tive algumas conversas que, por exemplo, quando a pessoa pegou para fazer essa organização e viu o quanto gastava de iFood, por exemplo, no mês, ela mesma não acreditou. Mas você gasta, né? Agora, quando você vê, lhe choca. Né? Porque quando você vai ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, quando você vê no mês 15 dias, você faz, oxente, eu pedi isso tudo, né? Na empresa não é diferente, só que os problemas são muito maiores, né? E é importante, Carlos, além disso, a questão, a lucratividade, eu acho que é um aspecto da gestão, né? Quando você não tem clareza nos números, isso lhe impede de fazer gestão, né? É importante deixar claro para as pessoas que contabilidade, organização, ela não serve só para deixar o número bonitinho ali e o balanço certinho, não. Ela serve principalmente para o empresário tomar decisão, né? E decisão, como você bem colocou, de investimento, alocação de recurso, de análise de rentabilidade, como você bem colocou aqui desse exemplo, né? Era melhor deixar alugando e não ter trabalho nenhum. Né, do que deixar a coisa rodando, tendo problema com colaborador, com imposto, com cliente, do que e não ter a rentabilidade proporcional a isso. Isso, Felipe. Então, quando a gente fala em lucratividade, a gente fala em sustentabilidade. Então, uma empresa que não tem lucro, ela está fadada a fechar. E longevidade, né? Não vai ter longevidade. Então, não é o lucro por si só. A gente está falando de lucro sustentável. A gente fala na CSA muito em o que medimos podemos gerenciar. É isso que você acabou de dizer. Perfeito. E a gente fala de construção de lucro, construção de EBITDA, que é outra forma da gente entender o lucro,
mais outra sigla em inglês, né? É, exatamente. Que tem um equivalente em português, Lagida. Que é Lagida, Isso. né? Então a gente... Mas só que o Lagida não pega. O que pega é o EBITDA. É o EBITDA, que é uma linguagem mundial. Isso. Então a gente tem que pensar, eu preciso ter lucro. Pronto, se eu não tenho um lucro, pronto, eu sou uma instituição sem fins lucrativos? Perfeito. Sim, perfeito, posso ser. Né? Então eu converso isso muito com os nossos clientes. Você pode ter uma instituição sem fins lucrativos, ter uma ação voltada para o social, você pode ajudar uma comunidade, mas aí não é a finalidade empresarial. Perfeito. Isso é uma outra coisa. E deixando claro, Carlos, um ponto, que a empresa sem fins lucrativos, ela tem que ter gerencialmente lucro para rodar, né? A entrada tem que ser maior do que a saída. Agora, como você bem colocou, a finalidade dela não é obter lucro. Esse lucro é reinvestido, né, na própria atividade ali, mas tem que ter. Porque a sustentabilidade tem que funcionar também para instituições sem fins lucrativos. Perfeito. A longevidade, a sustentabilidade é fechar no positivo. Perfeito. Né? Então, realmente, quando a gente perde esse poder, né, e essa análise principalmente, tá fadado aí ao insucesso, né? Porque vira uma bola de neve. Sim. Né? Quando você não vê o problema acontecendo, quando você vai se dar conta, geralmente é porque ele já está muito grande. Sim. Né? E muitas das vezes de uma forma de não conseguir se resolver. A gente já teve alguns exemplos aqui de clientes que quebrou porque cresceram. Porque cresceram de maneira bagunçada. Né? Era aquela pessoa que, enquanto a empresa estava menor, conseguia fazer tudo de cabeça. Né? Então conseguia fazer a gestão toda no feeling, né? No achismo. Né? E deu certo. Mas, quando começou a tomar uma proporção maior, se perdeu, né? E aí os problemas vêm sem pena, né? Muito interessante o que você falou, porque o feeling, ele vai continuar existindo. A proposta não use mais o feeling. Perfeito. Você ter uma outra ferramenta para validar isso, porque o fato, como você bem falou, dos números, podem estar indo um caminho oposto, e você tomar a decisão, mesmo com o fato, mesmo com os números me dizendo uma outra coisa, meu feeling está me dizendo para eu seguir por aqui. Mas aí você faz essa decisão consciente. Perfeito. E quando os fatos, os números coincidem com o feeling, isso lhe dá uma tranquilidade também. Perfeito. É uma confirmação, né? E dentro da linha do que você falou, Felipe, sobre os aspectos, as consequências dessa desorganização nas empresas na perspectiva externa de mercado, eu falaria o quê? Nós assessoramos processos de M&A, de fusão e aquisição, de compra e venda de empresas, né? Perfeito. Então, tanto do lado do comprador quanto do lado do vendedor. Então, uma empresa, recentemente a gente fechou uma operação de compra. Então, nesse processo de compra, o que é que aconteceu? A empresa que estava sendo adquirida era muito desorganizada. Perfeito. E isso foi um argumento para a gente diminuir o valor da empresa. Eu falei, olha, se eu não consigo ter clareza dos seus números, se existe aqui claramente uma omissão de receita, o que me garante que não tem uma omissão de despesa? Perfeito. Então a gente tem que falar aí, quando entra para fazer a verificação, um processo de verificação mais detalhado, com a auditoria, com a due diligence, por exemplo, que seria uma verificação dos contratos, da parte fiscal. Então aí já envolve advogados também. Então quando você entra nisso daí, você começa a ver que o problema é muito maior do que se imaginava, né? Exatamente. Então essa empresa vai ter uma desvalorização muito grande. Então, se você valoriza o seu patrimônio, você vai buscar fazer o possível para que ele esteja e seja muito bem organizado. Perfeito. Isso é um ponto extremamente importante, né, Carlos? Já entrando nessa questão agora já da análise externa, ou seja, uma empresa desorganizada, ela afasta, né, eventual aquisição, ela afasta eventuais investimentos, né, ela afasta também eventuais sócios, né? Às vezes a gente está em busca de um novo sócio que venha agregar, não só financeiramente, né, mas muito se fala hoje no smart money, né, que é quando um sócio ele entra em alguma empresa não só com a parte financeira, mas com a parte de participação mesmo, de contribuição, conhecimento, know-how, perfeito. Então isso afasta, porque você não tem confiança, não tem confiabilidade daquelas informações.
Isso é extremamente relevante. Alguns anos atrás, eu cortei relacionamento com fundos de investimento de São Paulo. Por quê? Porque todas as empresas que eu apresentava para eles com possibilidade de investimento eram negadas por conta da informalidade. Foi mesmo. Então eu tive muita dificuldade em, né, de um ano para cá, convencer investidores qualificados a voltar a olhar empresas. O que aconteceu nesse meio tempo? Com a pandemia, todo mundo começou a compreender melhor que a informalidade ainda é uma realidade. Perfeito. E a gente começou a olhar o contábil e o gerencial também. Perfeito. Mas a empresa que é 100% formal, ela vai ser mais valorizada, melhor valorizada do que essas empresas que são avaliadas pela informação gerencial, que é a informação extra-livro, extra-books, né? Então, isso daí é muito importante. Um outro processo que a gente está assessorando agora, a gente passou por isso. Tive uma reunião essa semana e a gente falou sobre isso, pensando em valor, né? Sim. Olha, sua empresa valeria mais se a gente conseguisse refletir tudo que está aqui nos seus balanços. E aí essa empresa decidiu por organizar um pouco melhor a empresa e falar desse assunto um pouco mais para frente. Como nossos mandatos são em torno de 2 anos, é previsto que essa situação ocorra. Vamos dar uma arrumada na casa, aí uma assessoria de venda, né? Vamos dar uma arrumada na casa para valorizar, de fato, a empresa, né? Isso é extremamente viável, né? Quando a gente trata hoje aí de organização, quando a gente trata aí de agentes externos, a gente se baseia pelo formal, né? Obviamente que é sempre... É muito difícil, né? Falando assim, bem sinceramente, hoje uma empresa, ela está 100% organizada. A gente sabe que na prática, né? E de empresas menores isso nem se fala, né? Mas é necessário a gente ter consciência de um mínimo, né, Carlos? E o que mais chama a atenção não é a decisão por estar desorganizado, é a falta de conhecimento, né? E isso é que eu acho que leva a pessoa a realmente ir por um caminho não tão sustentável, né? Porque acho que você trouxe um ponto muito bom. Quando você toma uma decisão consciente, é uma realidade, né? E isso lhe permite até já ter clareza de eventualmente mudança de panorama caso dê errado. Então você já sabe como atuar ali caso dê errado. Essa decisão que você tenha tomado agora. Quando você toma uma decisão, não vou dizer equivocada, mas que contradiz o que os números falam, achando que está certo, aí é onde você, né, enfia os pés pelas mãos aí. E às vezes não tem uma saída lá na frente, né? Felipe, o que você falou foi interessante e eu lembrei, nós atendemos muitos clientes da área da saúde. Perfeito. E inclusive tem um cliente nosso, olha, esse cliente é da CSA, em algum momento também já foi da MPK. É um cliente que trabalha na área de saúde integral. Psiquiatria. Perfeito. Então, a psiquiatria, o contato com esse cliente me mostrou que existe muita ansiedade no ambiente empresarial de uma forma geral. A gente percebe isso pelas redes sociais, mas a gente percebe isso mais do que nas redes sociais. No dia a dia, nas reuniões, a gente percebe muita decisão tomada com muita ansiedade, aí tem a ver com não dormir bem. Perfeito. E aí essa desorganização que é uma desorganização mental. Onde é que eu estou querendo chegar com isso, né? Profissionais de alta performance, desportistas de alta performance. Eu sei que você gosta de esporte também. Sim. Eu também gosto muito de esporte. Verdade. Somos ligados ao triatlo, você ao jiu-jitsu. Então a gente sabe que a gente precisa ter foco, concentração, disciplina. Então aí o que é que a gente fala para o nosso cliente? Veja, a gente está falando de finanças, né? Mas finanças é consequência. Perfeito. Então, olha, para você ficar mais tranquilo, tente pelo menos fazer uma respiração consciente, uma meditação. Por quê? Atletas fazem isso. Profissionais de alta performance faz isso. Então, todo mundo de destaque, que você for pesquisar um pouco mais, é uma ferramenta muito importante. Perfeito. Outras pessoas buscam na espiritualidade um apoio, na religião. Porque a gente volta a falar do Criador, de Deus, né? Para quem é ateu,
vai buscar o quê? Deixa eu buscar aqui na fraternidade, Perfeito. no bom senso, nos princípios nos de princípios, vida. né? De agir de forma correta, de pensar com clareza. Então, veja, não importa. Para todo mundo vai ter uma opção de você buscar o seu eixo. Perfeito. Né? Esse eixo tem a ver com autoconhecimento. Porque se você não se conhece, você não vai saber o que você quer fazer na sua empresa, você não vai querer se organizar, você vai colocar a culpa nos outros o tempo todo, seja no prestador de serviço que você contratou, aí coloca a culpa no marido, na esposa, no filho, no pai, na mãe. No Espírito Santo. No Espírito Santo, é isso mesmo, a Deus, a culpa é sua. Porém, a gente tem uma perspectiva de... Você falou de poder. Sim. O maior poder, e que a gente não pode, vamos dizer assim, perder essa perspectiva, é que a gente tem, de fato, poder de a gente buscar a mudança nossa. Então, se eu estou desorganizado nas minhas finanças pessoais e as minhas finanças empresariais, o poder de decidir por mudar isso é meu. E eu posso tomar a decisão por isso, né? Eu acho que essa é uma perspectiva... A gente foi falando de algumas perspectivas em camadas, mas a causal, até onde eu alcanço, está mais dentro dessa linha. Perfeito. Realmente, muitos hábitos financeiros, eles são consequências, né, dos hábitos pessoais. Né? Às vezes a gente tenta mudar os hábitos financeiros sem mudar os hábitos pessoais, né? Você falou um ponto interessante, Carlos, agora que eu estava conversando com um colega meu, esse mês passado agora, justamente sobre isso. Ele falando isso, né? Eu tô com um problema com funcionário, tô com um problema com fornecedor, com a operadora do cartão de crédito que tá querendo cobrar isso e tá errado, e o cliente tal não sei o quê, e aqui dentro ninguém quer trabalhar. Aí ele falou, desabafou. Aí eu fiz, cara, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Tá tudo errado, menos você, né? Aí ele, como assim? Eu fiz, não, é o que eu tô lhe perguntando. Tá todo mundo errado, menos você. É isso que você tá dizendo mesmo. Você tá tendo problema com cultura empresarial. Você tá tendo problema com tratativa com fornecedor. Você está tendo problema com tratativa com funcionário. Qual é o ponto de interseção disso tudo? Aí ele fez, pô, Felipe, você também? Eu fiz, não, eu tô lhe ajudando. Eu não tô querendo aqui dizendo... Agora, é como você falou, o primeiro ponto é você reconhecer e querer. Né? Não adianta a gente só focar na consequência. Tem que focar na causa, porque é o que vai gerar, né, até de maneira sustentável. Porque não adianta eu... conseguir até alguma mudança, mas que isso não seja sustentável. Né? E para quem nos ouve, que pode achar que é algo subjetivo que a gente está falando, aí o que é que eu recomendo para vocês? Pesquisem sobre BSC, Balance Scorecard. O que é que diz o BSC? O BSC fala em 4 perspectivas. Perspectiva de pessoas, de processos internos, de mercado e imagem, e a perspectiva financeira como consequência disso tudo. Então, existe já uma ciência falando sobre isso. O Kaplan e o Norton, que são professores associados da Harvard Business School, Perfeito. Falaram sobre isso na década de 90. Ou seja, não é nada novo. Não é nada novo. Então, a gente está faltando só aplicar. Como é que começou essa história, né? Eles foram provocados e perguntaram a eles por que as empresas americanas elas têm dificuldades financeiras. Se tá tudo bem, tá tudo ok, de uma hora para outra mercado aparece a dificuldade, né? Tudo bem, tudo ok, porque de uma hora para outra a gente tem um susto com alguma empresa. E aí eles foram perguntados sobre isso, e os caras feras, né? Passaram um ano, voltaram com um livro sobre o BSC com a resposta. Então, em resumo, você, dentro dessas 4 perspectivas, o que é que ele quis fazer a comparação, a analogia? Imagine um avião. Quando você olha a perspectiva financeira, você está numa perspectiva, você está olhando aqui para frente, mas você está esquecendo de olhar. Sua asa direita está pegando fogo. Perspectiva de pessoas. Perfeito. Você está tendo um problema gravíssimo nos recursos humanos, e você não está vendo isso. E no lado esquerdo, você está com problema de processos. Perfeito. Você também não está vendo isso. E lá na cauda, não é nada não, você não está conseguindo usar ali a parte do avião que é responsável por fazer manobras. Perfeito. Né? Então, e você não está sabendo nada disso.
Porque você está olhando só uma perspectiva. Perfeito. Então, esse é o grande problema. Então, você tem problema, as empresas de uma forma geral, têm problemas em processos internos, mercado, imagem e pessoas, e isso gera consequências em suas finanças. Então, para não ficar parecendo, Felipe, que o que a gente está falando aqui é subjetivo, Perfeito. ou só no achismo, não. Existe uma fundamentação de diversos autores sobre o que nós falamos, né? A gente só está vendo uma aplicação prática porque nós somos práticos também. Exatamente. Nós estamos no dia a dia no ambiente empresarial. Não, isso é extremamente interessante e é uma visão, né, aplicada não só à pessoa jurídica, mas à pessoa física também. Perfeito. Né? Você trouxe aqui, falando sobre empresa, está totalmente correto. A gente sempre tem que ter a visão 360, né, do nosso entorno. A gente começou falando, Carlos, e aí é interessante como os pontos que a gente está falando aqui se intercomunicam, né? Que a consequência do não arrumar a cama é não só para o próprio agente, mas para o ambiente e para as pessoas que estão naquele ambiente, né? Então, esses reflexos, eles afetam não só a própria pessoa, né? Na pessoa física, por exemplo, tem um dado bastante interessante que o motivo número 1 de separação de casais não é traição, é finanças, né? É, como eles chamam assim, a traição financeira, né? Mas versa sobre finanças. Esconder, né, finanças um do outro, né? Um ou outro quebrar, né? Então, assim, a desorganização financeira, ela é a causa número 1 na separação de casais. O segundo lugar, por incrível que pareça, seria a traição sexual, né, digamos assim, a traição física, né? Mas a questão do financeiro tem um grau de relevância não só na pessoa jurídica, mas como também na pessoa física. E aí precisam se analisar não só a consequência do gasto, né, ou do investimento, ou da receita, mas sim dos hábitos de vida ali que aquela pessoa, aquele interlocutor, ele tem. Né, porque tudo, como você disse, o financeiro ele vai ser sempre consequência. Né? A gente, às vezes, tem o mau hábito, na minha visão, de querer resolver as coisas de trás para frente. Né? Aliás, desculpe, de frente para trás. A gente tem que resolver sim. do começo. Né? Do começo até o final, não do final para o começo, né? Porque é assim que a gente consegue construir de maneira sustentável. Não adianta dizer aqui, dar um exemplo bem aleatório. O cara gosta muito de festa. Dizer, para de gastar com festa. Tá, você cortou aquele gasto. E aí, ele vai fazer o quê? O cara vai ficar agoniado dentro de casa. Não é sustentável, né? Se ele não conseguir desenvolver novos hábitos, um esporte, ter um sono melhor, né? Ter uma hidratação adequada, uma alimentação adequada, a sustentabilidade não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu sempre falo da variável sono, eu gosto muito disso, porque é aquele momento que você faz o balanço do seu dia. Perfeito. E se você coloca a cabeça no travesseiro em paz ou não. É isso que eu tô querendo dizer com sono, Perfeito. Né? Como é que tá a sua consciência ao final do seu dia? O que é que você fez naquele dia? Concordo com você, dentro dessa perspectiva aí que finanças gera muitos outros problemas, você deu exemplo aí com casais. E o que é que acontece? Volto à questão do autoconhecimento, de investir em educação, que você falou bem no início. A gente precisa estudar. A gente não pode só pegar um trecho de um vídeo no YouTube e agora dizer que ficou especialista em alguma coisa. Exatamente. As pessoas precisam estudar formalmente ou informalmente. Nós precisamos estudar continuamente. Então, quando a gente fala que está há 30 anos, um pouco mais de 30 anos nessa jornada, nessa área, eu tenho que estudar todos os dias. Então, o estudo atual é inteligência artificial. Perfeito. Então, quem não estiver estudando inteligência artificial já está... vamos dizer, desatualizado. Perfeito. Então, assim, eu não sou nativo digital, ou seja, eu não nasci já com internet, eu sou da geração X. Eu já precisei passar por essa transformação. E quem passou por essa transformação viu como foi rápida. E a da IA, todo mundo sabe, que vai ser muito, já está sendo
desculpem, muito mais rápida. Perfeito. Então, A gente via transformações digitais de décadas, né? Agora é de 2 anos, perfeito. né? Alguns assuntos de 2 anos atrás, hoje em dia já não se fala mais, né? Eu estava numa conversa essa semana falando sobre IA. Justamente disso, ele falando das IAs, essas tipo o chat GPT, que já são IAs que já estão ficando para trás, né? Agora você tem IAs onde elas, além de fazer a produção de conteúdo, elas produzem ações, né? Ou seja, a coisa vem tão frenética, vem tão rápida que precisa realmente dessa atualização. E aí, pensando nos profissionais que estão ligados a finanças, né, à contabilidade, é isso, precisamos desenvolver cada vez mais capacidade de análise, porque o trabalho operacional ele vai ser feito por essas inteligências artificiais. A pessoa física, muito provavelmente, a tendência é que os bancos ofereçam já relatórios customizados do seu padrão de gastos. Exatamente. Então, mais um motivo ainda para você se organizar só da pessoa física. Perfeito. Porque o próprio banco vai lhe dar ali, olha, você gastou tanto em alimentação, tanto em imposto de combustível. Já existe uma solução nesse sentido, mas está sendo melhorada. Exatamente. Né? Não, isso é extremamente relevante. O que a gente precisa fazer agora é a análise. Isso. Né? Agora, isso, mais uma vez, parte da pessoa. Hoje a gente está numa época, Carlos, muito positiva, que a informação ela está de maneira muito disseminada, né? Ela está de maneira muito acessível. Agora, a gente precisa, eu acho que dois pontos muito importantes, né? Buscar essa educação continuada, né? E saber também buscar a fonte dessa informação. Né? Você trouxe aí um ponto muito importante, que são esses cortes de vídeo, né? De fulano, beltrano, que o que a gente vê do pessoal falando besteira é impressionante. E as pessoas tomam assim como uma verdade que muitas vezes prejudica, né? Ou é completamente fora do contexto da realidade daquela pessoa, né? E isso causa uma ansiedade, isso causa um desconforto muito grande, né? Então a gente tem que ter cuidado também com essas informações que a gente está a todo momento sendo bombardeado. Isso, essa receita mágica que vai resolver todos os problemas, né? Exatamente. A gente falou aqui de educação, de disciplina, de querer, nada disso é fácil. Sim. Não existe crescimento de forma... Não existem esses atalhos, né? Um cliente não é um sprint, né? Não é um sprint, né? É uma maratona, normalmente. É uma corrida de 100 metros, né? Isso. Um cliente me falou, Carlos, tudo que você me falou sobre EBITDA, sobre margem, sobre... Fulano de tal do YouTube falou também. Agora você acredita só porque fulano de tal falou? Validou, né? Validou? Não, eu acho que ele tá precisando estudar um pouco mais, porque às vezes eles falam algumas bobagens. Porque eu ouvi a pessoa falando e aconteceu isso, né? Uhum. E aí, Felipe, sem querer me alongar mais, eu não posso deixar de falar quando você fala de fonte, né? Sim. Quando você estava falando das minhas experiências, tem uma experiência para mim que foi fantástica, que foi o contato com o trabalho voluntário em 2008. Perfeito. E o trabalho voluntário me deu uma perspectiva disso, de que você não associar tudo ao recurso financeiro, a finanças, isso faz muito bem para a gente. Então, quem tem contato com isso é um alimento para a alma. Então, algumas coisas que eu falo aqui estão ligadas a essa instituição que eu sou voluntário, Perfeito. Que é a Sociedade Maria Cristo. Né? Então, muitos conhecimentos sobre espiritualidade eu aprendi nesse local. Até hoje você faz parte? Até hoje eu faço parte. De 2008. Desde 2008. E, assim, muito conteúdo que eu trago aqui, normalmente, poxa, eu gostei disso aí, eu aprendi nessa instituição. Que bacana. Então, eu não poderia deixar de registrar isso aqui. Isso, para mim, tem um valor, algo que não é, falando em contabilidade, algo que não é tangível, perfeito. Mas tem muito valor. Isso a gente leva para sempre. Isso daí enriquece a gente, né? De uma forma que dinheiro nenhum faz, né? Perfeito, perfeito. Isso é bastante salutar, Carlos. A gente tem que também buscar as coisas que são aquela frase que diz assim, né? A gente tem que ser rico das coisas que o dinheiro não compra, né? Perfeito. Eu encontro isso muito no esporte. Né? No jiu-jitsu, por exemplo, que eu faço, você conquistar, você ter uma evolução de faixa, você só tem pelo seu esforço. Você não compra,
né, você não consegue, né, comprar simplesmente, você tem que conquistar. E pior do que isso, você tem que manter. Você parar de treinar ali 2 mesezinhos, não tem faixa também que segure Sim, aquela conquista, né? Então, isso gera um grau de disciplina e um grau de comprometimento muito bom. Eu acho que falta um pouco, né, principalmente dessa geração mais nova, essa sensação de comprometimento no longo prazo. Né? As pessoas hoje estão muito aceleradas, né? Obviamente que a internet e essas redes sociais, elas contribuem muito isso. Né? Hoje, quando a gente fala em marketing, a gente fala em prender a atenção das pessoas por 15 segundos. Já é uma coisa extremamente relevante, né? Hoje a gente não tem paciência de ver, né? Hoje a gente paga plataformas para não ter propaganda de 30 segundos. Então, a gente tem que também, né, ter esse comprometimento e saber que certas coisas na vida a gente só atinge com um longo prazo, né? excelente, excelente. E é uma construção de vida, né? Claro. Não é uma construção só do profissional, não é uma construção só do financeiro, não é uma construção, é uma construção de vida, né? Perfeito. Eu queria fazer só uma correção, falei 2008, mas 2008 foi quando eu vim morar em Aracaju. Perfeito. Então eu comecei o trabalho voluntário em 2012. Perfeito. Aí perfeito. Agora eu queria fazer essa correção. Não, falei, tranquilo. Tem tempo demais, como você perguntou, né? Excelente, excelente, Felipe. Eu gostei muito, estou gostando muito dessa nossa conversa. E é assim, a gente não pode pensar em finanças como se fosse algo que eu resolvi, está tudo resolvido. Finanças não funciona assim. Finanças tem que dedicar um tempo a ela. Então, seja diariamente, seja semanalmente, seja mensalmente, a gente precisa ter um momento de contato com as finanças pessoais e um momento de contato com as finanças empresariais. A gente não pode fugir desse momento. Por mais enfadonho que pareça para alguns, eu sou apaixonado por finanças. Então, eu vejo finanças no meu dia a dia dos clientes e a minha, claro, né, da minha empresa e minhas finanças pessoais. Mas para quem não é apaixonado, faz como uma disciplina. Perfeito. Você não precisa gostar. Não precisa gostar. Precisa fazer. Precisa fazer. A gente não faz só o que gosta. Exatamente. A gente faz o que precisa. Na verdade, Carlos, na vida, poucas coisas a gente faz do que gosta, né? Perfeito. A maioria a gente faz pela disciplina de ter que fazer. Né? De diversas coisas, né? A gente não come sempre o que gosta, a gente come o que precisa, né? A gente acorda nem sempre no horário que gosta, a gente acorda no horário que precisa. Então, assim, eu acho que poucas coisas na vida, e elas se chamam lazer, é o que a gente faz do que gosta, né? Mas, meu amigo, queria lhe agradecer aqui por esse bate-papo, né? Estamos aqui na reta final. Achei um bate-papo engrandecedor. Quando a gente fala de finanças, é impossível a gente não trazer questões pessoais, a gente não trazer questões de vida, né? Ou seja, a gente tem uma análise realmente do entorno, do ecossistema que a pessoa física e a pessoa jurídica está inserido, né, para contribuir. Eu acho que você definiu de maneira muito exemplar, né, ao momento que você diz que finança é consequência, né? Eu acho que isso resume muito o nível de maturidade que você precisa ter, né, para tomar o primeiro passo na decisão aí de querer se organizar. Então, meu amigo, muito obrigado. Queria que você deixasse aí sua mensagem final, caso queira deixar alguma dica, alguma frase, alguma reflexão para os nossos ouvintes. Fica à vontade, Carlos. Excelente, Felipe. Eu queria também agradecer a você pelo convite. Também gostei muito dessa interação. Passou rápido o tempo, né? Tá aqui rápido, dando uma olhadinha ali. Mas o que eu deixaria como mensagem principal para quem nos ouve é: o que medimos, podemos gerenciar. Eu deixo isso como uma frase final. Os autores da administração falam a negativa, né? O que não medimos, não podemos gerenciar. A gente não sabe exatamente quem criou esse conceito, mas eu gosto de usar ele na afirmativa, com essa perspectiva de que se a gente se organizar, a gente vai poder medir. E a gente vai poder gerenciar as finanças pessoais, as finanças empresariais e ter mais paz, né? É claro que quando a gente fala de trabalho voluntário, pode dar uma sensação de que, e o lucro? Não, eu adoro o lucro. Quando um Pix cai na conta, eu dou um sorriso automaticamente. Sim. Não, dinheiro é bom. Agora a gente tem que saber usar esse recurso de forma inteligente. Acaba sendo uma ferramenta. É isso que eu deixaria como
um recado final. Excelente, Carlos. Deixa também seus contatos, né? Claro. Caso alguém esteja nessa situação agora, precisando de uma ajuda, como é que faz para encontrar seus contatos, Instagram, suas redes sociais? Claro. Estamos no Instagram, né? No @CSA Inteligência Financeira, né? Vocês podem ver lá os nossos clientes, os nossos trabalhos. E temos um contato também de WhatsApp, né? Que aí pode deixar registrado no vídeo. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Perfeito, aí que vai estar aqui na descrição para que vocês possam acessar e será um prazer a gente conversar sobre finanças mais um pouco. Perfeito, Carlos. Muito obrigado. Pessoal, ficamos aqui com mais um episódio do Conta Certa. Vocês já sabem, se ficou alguma dúvida, algum ponto que não está claro, né, que vocês precisem de um esclarecimento, deixa aqui sua dúvida, entra em contato conosco que nós vamos ter o maior prazer em respondê-los. No próximo episódio já voltamos com a formatação original, o Kaique já vai estar de volta. E espero que vocês tenham gostado. Já sabem, né? Curta, compartilhe, comente aqui também o que achou desse episódio, porque aqui vocês sabem, a conta é certa.